explicar algumas coisinhas sobre a arte da leitura. Esse é um negócio fundamental, porque se entre 30% e 50% dos formandos das nossas universidades são analfabetos funcionais, isso quer dizer que entre 30% e 50% dos profissionais de nível superior em circulação no país, que tenham menos de 60 anos de idade, são analfabetos funcionais. Este é o dado principal em qualquer discussão sobre qualquer coisa no Brasil, porque é a opinião que você vai ver circulante, é a opinião dos jornalistas, de professores universitários, de advogados, de engenheiros, de médicos, de gente de formação superior. Então, portanto, você está ouvindo 50%, ou, na melhor das hipóteses, 30% de opiniões de analfabetos funcionais. Você imagina o que pode dar qualquer discussão baseada nisto. Quer dizer, a discussão entre ineptos, incompetentes, palpiteiros e, no fim das contas, vigaristas. Porque o sujeito que recebe um diploma superior, percebendo que ele não está entendendo o que ele está lendo, tá certo? Então, é evidentemente um vigarista. Então, a discussão de qualquer problema no Brasil, ela é crime, não é nada mais do que crime, tá certo? Eu acho que, se fosse possível fazer algo contra isso, o povo deveria se rebelar, porque tudo isso está sendo pago pelo trabalho do povo brasileiro, seja através de mensalidades de escolas privadas, seja através de impostos escorchantes com os quais são alimentadas as universidades federais e estaduais. Tá certo? Então, tudo isso aí é evidentemente um roubo, é um escândalo, é uma monstruosidade. Pior, esta é a causa de todos os problemas brasileiros. Por que nós temos problema na economia, na administração, na agricultura, na segurança pública, na saúde pública? Por quê? Porque 50% dos encarregados de mexer com isso são analfabetos funcionais. O que não quer dizer que os outros sejam gênios, né? Você pega os outros 50%, bom, não são analfabetos funcionais. Mas qual é o nível de qualificação? Pense bem, qual é o nível de qualificação médio de uma instituição de ensino que produz 50% de analfabetos funcionais por ano? Quer dizer, que rigor ela tem no exame dos seus candidatos? É evidente que nenhum. Portanto, aqueles que foram aprovados e que não são analfabetos funcionais, provavelmente estão muito abaixo do requerido para o exercício da profissão, embora não cheguem a ser analfabetos funcionais. Nós podemos julgar isso aí pelo fato de que os estudantes do secundário tiram sistematicamente os últimos lugares nos testes internacionais. O que significa que todos os ministros da educação dos últimos 50 anos são todos criminosos, deveriam estar todos na cadeia. Todos eles são culpados disso aí. Outro dia houve uma reunião deles, ex-ministros, né, desde o tempo, sei lá, do Goldenberg, né, o Cagade, todo mundo, Paulo Renato, né, aquele que quando os meninos tiraram o último lugar, disse, poderia ter sido pior. O sujeito diz uma coisa dessa e não é demitido imediatamente. Né? Então, a coisa está ruim desde o ensino primário até o último, até o superior. Não é isso? Agora, você imagina o que significa, então, esses títulos de mestrado e doutorado e o negócio da revisão pelos pares. O que significa uma revisão pelos pares feita por 50% de analfabetos funcionais? Quer dizer, o analfabeto funcional está jogando o trabalho do outro que ele não consegue ler. Eu digo para vocês, há muitos anos, eu não vejo uma única tese universitária sobre o que quer que seja que não venha com erros de português já na primeira página. Erros grosseiros. Todos eles são assim. Então, todas as discussões sobre qualquer problema no Brasil estão saltando esta etapa. Quem está discutindo? Qual é a qualificação que as pessoas têm para discutir? Se não tem qualificação nenhuma, é lógico que não adianta discutir nada, é lógico que todo e qualquer debate de problemas nacionais é só para gastar mais dinheiro indevidamente, e assim por diante. Então, é claro que para corrigir as deficiências de leitura, você tem que voltar a se alfabetizar de novo, você tem que fazer o curso do Carlos Nadalim e começar de novo. Você vai ter que aprender pelo velho método silábico e assim por diante, apagar tudo que você aprendeu pelo método socioconstrutivista, que é bom para fazer imbecis e que causa até lesão cerebral. Né? Teve aqui um especialista nessa matéria, faz anos atrás. Aliás, o cara era até petista, sendo petista e tudo, ele diz, olha, esse negócio é até perigoso, dá até lesão cerebral. Eu estou avisando os caras há não sei quantos anos e eles não prestam atenção. O cara
educador petista, não vou dar o nome agora para não queimar a reputação do cara, né? Então, agora precisa ver se os caras que ouviam isso entendiam o que ele estava dizendo, né? Provavelmente não. Então, é com essas coisas que nós entendemos como é que foi possível botar na presidência da República um ladrão, bêbado, estuprador e cabrita, né? E depois ainda reclamar do que ele fez. Não, você não tem que reclamar nada, tudo que o Lula fez, ele tem o direito de fazer. Porque se você bota um sujeito desse na presidência, o que você pode esperar? Então, quem é o culpado disso? O culpado disso é todos os eleitores. Todos eles não quiseram saber em quem estava votando. E ainda acharam bonito. Nós votamos no doutor, não deu certo, agora vamos votar no analfabeto para ver o que dá. Ideia de jirico mesmo, né? Quer dizer, não é, o outro foi ruim, mas não é porque fosse doutor, né? O Fernando Henrique Cardoso é obviamente um pseudo-intelectual. É um fingido, ele é um cara que se finge de intelectual e tem o que ele chama de postura. Postura, no meu entender, quem tem é galinhas, tá entendendo? Agora, ele veio lá com a postura, né? Eu acho esse um palhaço inepto, incapaz, né? Não, esse aí não daria para aguentar 5 minutos de discussão comigo. Por isso mesmo ele não vem, porque não é bobo, né? Louco sim, pero no tonto. Então, mas não podendo reeducar os meus alunos, realfabetizar os meus alunos, eu posso pelo menos dar algumas dicas essenciais sobre o que é a leitura no nível superior. O que é a leitura no nível universitário? Eu asseguro para vocês, não há educação universitária no Brasil. Eu asseguro para vocês, o único sujeito que eu conheço que obteve uma formação universitária sou eu. Essas coisas que caras não têm, não é formação universitária de jeito nenhum. É uma imitação grotesca. Se você pensar, você acha que o Cagade teve educação universitária? É claro que não. Claro que não, né? Você acha que o Emir Sader teve? Não existe isso. Um cara não pode ter educação universitária e escrever Getúlio com LH. Não é possível. Simplesmente não é possível. Isso não acontece no universo físico real. Tá, e assim por diante, né? Um educador que diz cabeçalho, escreve cabeçalho em vez de cabeçalho. Veja, cabeçalho é uma palavra que é usada no ensino o tempo todo. Quer dizer, ele leu essa palavra pelo menos 1 milhão de vezes e não aprendeu a escrever. Falou, o que é isso? Esse é um fenômeno, né? É um fenômeno de inépcia, assim, raramente observado no mundo, né? Então, para alcançar o Brasil nesse concurso de inépcia, os outros países têm que se esforçar muito para chegar nesse ponto, né? Isso aí, eu repito, isso é a causa de todos os problemas brasileiros. Não adianta você discutir determinados problemas, porque eles não são problemas em si, eles são efeitos disso aí, é efeito da inépcia geral, né? Então, as opiniões circulantes, muitas vezes, são feitas pela mídia, e a mídia é escrita por analfabetos funcionais, isso aí não tem a menor dúvida. Então as pessoas aceitam, né? Coisa, por exemplo, outro dia eu ouvi o general Heleno dizendo uma coisa, eu gosto muito do general Heleno, tenho o maior respeito por ele, é um homem muito correto, muito honesto, digno da nossa confiança, mas isso não quer dizer que todas as opiniões dele sejam verdadeiras. Ele dizendo, agora nós seguimos uma política pragmática no nível internacional, nas relações internacionais nós somos pragmáticos, não ligamos para a ideologia, mas seguimos então a orientação do ex-ministro Saraiva Guerreiro, que todo mundo reconhece, foi um gênio da diplomacia. Ele diz, olha, peraí, você está dizendo o seguinte, existe por um lado as negociações, o dinheiro, e por outro lado existe apenas divergências de ideias, blá 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 ideológico. Você acha que é assim mesmo, né? Você acha, por exemplo, que as ações da China para conseguir o domínio do resto do mundo são só blá 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 ideológico? Você acha que a formação dos impérios é blá 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 ideológico? É só divergência ideológica? E que perto do comércio tudo isso se apaga? Ou você não entende que tudo que um império como a China faz em matéria de comércio está dentro de um plano muito maior de dominação mundial? E que os interesses comerciais estão subordinados a uma coisa mais básica, mais importante e mais material? Ou você acha assim, o dinheiro é mais material do que as armas? Do que o poder militar? Será que você acha mesmo, né?
Quer dizer, o comércio predomina sobre os fatores militares. Ora, meu Deus do céu, se o comércio predominar sobre os fatores militares, jamais teria havido uma guerra no mundo. É uma coisa muito simples, porque toda guerra vai contra os interesses comerciais. No fim, pode até dar o lucro para um, para os outros vai dar tudo prejuízo. Dizer, o que a Alemanha ganhou com a guerra? Segunda Guerra. Perdeu tudo, meu Deus do céu. O que a Rússia ganhou? Ganhou poder militar, sem sombra de dúvida. Mas o prejuízo que ele levou, e depois os Estados Unidos teve que cobrir, quer dizer, não tem sentido o sujeito achar que o comércio predomina sobre a disputa de poder político-militar e diz que é um gênio. Não, que Saraiva Guerreiro é idiota. Idiota! É o cara que acabou levando o nosso governo, supostamente direitista e conservador, a ajudar Cuba a invadir Angola. Cuba foi matar um bocado de angolano lá com dinheiro, armas e assistência técnica do Brasil. E o pessoal fala dos crimes da ditadura, ninguém lembra desse crime, porque este os favoreceu. Você acha que o cara que fez isso é um gênio? Não. E esse negócio de pragmatismo versus ideologia, isso é uma estupidez. Porque, vamos dizer, entre o comércio, e o restante, você chamar todo o restante de ideologia. Ora, ideologia o que é? Um discurso justificativo de uma política. Ele só pode existir se essa política existir. Quer dizer, se você está prestando atenção só no comércio e desprezando a ideologia, você está desprezando todo o fator político-militar. Você está desprezando o fator do poder, que é muito mais básico do que qualquer dinheiro que você tenha. Eu sempre dou o exemplo, quando um menino de rua assalta o sujeito na esquina, o sujeito tem mais dinheiro do que ele, ou não? O menino veio com um revolvinho, pronto, assaltou. Ele assaltou porque o outro tem o dinheiro, mas ele tem o poder, ele tem a força. O único poder efetivo que existe é o poder de matar. E ele custa muito barato. Os russos costumavam matar os caras com um tiro na nuca. Um tirico de calibre 7.6, que era a arma que eles tinham. Acho que é Makarov, a pistolinha russa. Quanto custava? Isso custava nada, pô. O alemão prendia um monte de judeu no coisa, soltava um gás lá, 10 minutos, pronto, morreu todo mundo. Gastaram muito dinheiro com isso? Nada. Então, o poder de matar é mais decisivo do que qualquer outro poder. E é incrível que um general que teve a formação para raciocinar sobre, diga isto, que o que importa é o pragmatismo. O que eles chamam de pragmatismo é isso, é dinheirismo apenas. Ou seja, agora nós precisamos vender galinha para os árabes, então nós não podemos dar muita atenção para Israel. Eu digo, tá bom, e quais são os planos que os árabes têm com relação a nós aqui? Qual é a articulação entre os árabes e a China, e a Rússia, e os Estados Unidos? Onde está tudo isso? Essa sua bela negociação comercial, qual é o quadro político-militar no qual ela se desenrola? Nós não queremos saber. Entendeu? Então, isso aí, eu não acredito que houve nenhuma má intenção do general dizer isso, mas isso é um erro monstruoso criado pelo quê? Pela mídia. A mídia que o induziu em erro. Ele não examinou a coisa devidamente. Então, isso aí é uma deficiência de leitura, na verdade. Você se deixa impressionar pelas palavras pragmatismo. Pragmatismo quer dizer um negócio prático, que dá certo, que enche você de dinheiro. E ideologia quer dizer só um blá, blá, blá. Mas isso é o significado é o sentido verbal das palavras que você está usando. É o sentido dicionarizado das palavras. Não é a realidade que corresponde a elas no mundo. Não é o referente, é o significado e não o referente. Então você tem o signo, você tem o significado, que é um conjunto de outras palavras que explica o que você quis dizer com aquilo, e você tem o referente, que é o objeto, a coisa ou o fato ao qual isso se refere no mundo real. Então, pragmatismo versus ideologia parece uma coisa muito boa, mas só no nível do significado, sem o referente. Então, quem lê baseado só em significado, sem o referente, não sabe ler. Isto é a coisa básica. E nós encontramos essa deficiência, às vezes, em pessoas intelectuais de fama mundial, onde eles dizem coisas que parecem razoáveis, se você vê pelo significado das palavras, parece que está dizendo uma coisa muito razoável, mas quando você pergunta, mas qual é o referente? A que isso se refere no mundo real? Daí você tem que fazer... Quando você lê na primeira vez, você tem uma impressão de concordância ou discordância, quer dizer, você diria essa mesma frase ou não diria?
É esse o ponto. Gostei da frase, eu diria, faria minha esta frase. Ou não gostei. Tá certo? Só que essa reação está no nível meramente verbal. Você não testou as coisas e fatos correspondentes. Você só testou o seu desempenho verbal. Você diria a mesma coisa ou não diria a mesma coisa? Você pode se sentir bem dizendo aquela coisa, ou pode se sentir mal. E isso chama-se concordar ou discordar. Concordar quer dizer concórdia, são dois corações. É uma reação emocional. Né? Meu coração concorda com o seu. Sentimos igual. Até aí, o fato, a coisa que se refere, não entrou na história de jeito nenhum. São apenas dois corações que se amam ou se repelem. Né? Então, enquanto você está nesse nível, você não está entendendo nada. Então, como é que você faz para saltar em cima desse problema? Você tem que usar um pouco de imaginação para você tentar fazer com que aquela frase se transforme em realidade. Como é que eu faço para isto ser uma realidade? Para isto acontecer no mundo dos fatos? E quando você tenta fazer isso, você vê que muitas frases que você gostou e que você concordou são coisas inteiramente absurdas.